A gente volta a falar sobre um destaque da segurança pública. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, assina diretrizes sobre o uso de câmeras instaladas nas fardas dos policiais. O texto estabelece condições e em quais casos os equipamentos devem ser obrigatoriamente acionados. Para avaliar essa medida, a nossa convidada é a desembargadora do TJ aqui de São Paulo, doutora Ivana Davi. Tudo bem? Muito boa noite. Mais uma vez, obrigado pela gentileza. Bem-vinda. Boa noite, Tiago, a todos que nos acompanham. Eu é que agradeço sempre a confiança. Bom, pensando do ponto de vista da segurança pública, esse é um debate que infelizmente foi muito politizado nos últimos meses, até anos, né? Porque essa discussão foi feita no âmbito da eleição do Estado em 2022, mas eu pergunto para a senhora, é correto que o ministro da Justiça, ou o Ministério da Justiça, condicione liberação de recursos para comprar câmeras, equipamentos, se os estados atenderem a essas diretrizes, porque eles não são obrigados, não é, desembargadora? Exatamente, Tiago. O Estado, lá dentro da sua autonomia, e assim tem que ser, vivemos numa democracia, né, republicana, ele pode ou não aderir a essa portaria. E digamos que portaria, ela está abaixo da lei. Existe toda uma hierarquia de leis, né, que começa na Constituição, e a portaria, ela está bem abaixo de lei. E cada estado, obviamente, levando em consideração principalmente a sua população e o seu número de policiais. Veja, Tiago, que São Paulo é o maior estado da federação e o estado que possui mais policial militar no país inteiro. São quase 79 mil policiais e militares e, logicamente, isso exige, né, do governo um olhar e uma demanda diferenciada de outro estado, por exemplo, que tem, né, uma polícia militar aí com 3 mil homens. Mas dentro dessa estrutura do estado, cabe, logicamente, cada governador, né, dentro da sua realidade, impor as suas diretrizes. Mas o Ministério da Justiça, ele faz essa troca, né, Thiago? Ele oferece, né, dinheiro dentro do SUS, porque é toda uma organização, essa é a função do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é financiar, entre outras, né, a segurança pública de cada estado, e logicamente isso com dinheiro, né, ele faz uma troca, o estado cumpre algumas diretrizes, são 16 diretrizes que ele coloca, praticamente obrigando, né, o uso de câmera. Em troca disso, ele financia, ele manda dinheiro para que cada estado estruture aí o seu sistema de câmeras em polícias. A gente tem que lembrar também, Tiago, que não é só para a polícia militar, como a impressão ou como as falas têm demonstrado. Todo o sistema de justiça, policial rodoviário, bombeiro, até perito, Tiago, vai ter, ou dentro dessa estrutura, ou dessa orientação, colocamos assim, do MJ, teria que usar câmera. Ô, desembargadora, tecnicamente, essa é uma discussão que surgiu principalmente nessa semana, no âmbito aqui do governo do estado de São Paulo, de que os policiais poderiam interromper a gravação em alguns momentos e, no caso das diretrizes do governo federal, há uma decisão, ou pelo menos uma orientação, para que as câmeras sejam ligadas em pelo menos alguns pontos, como atendimento de ocorrências, atividades que demandem atuação ostensiva, seja ordinária, extraordinária ou especializada. Tecnicamente, qual é a posição da senhora em relação a isso? As câmeras têm que ficar ligadas 24 horas ou podem ser ligadas em alguns momentos? Qual é a visão técnica disso? Pois é, né, Tiago? Eu acho que processualmente falando, porque, Tiago, toda essa prova produzida, né, nessa captação de imagem e de som que essas câmeras fazem, ela é muito importante para a prova, porque toda essa prova, toda essa situação que é, volto a dizer, captada, né, seja por áudio, seja por vídeo, via de regra, elas são debatidas já dentro do sistema de segurança e dentro do sistema de justiça. O indivíduo é preso na audiência de custódia, não raras às vezes ele fala que foi vítima de abusos policiais. A legalidade de uma prisão, hoje principalmente envolvendo o tráfico de drogas, um roubo em andamento, extorsão mediante sequestro, que são crimes infelizmente muito comuns aqui em São Paulo, essa prova que a Polícia Militar em 99% dos casos traz para o processo, é de muita valia. Ela muda, né, ou ela traz uma prova importante, que impacta depois o sistema de justiça. Mas com todo respeito, em alguns momentos o policial não pode ficar com a câmera ligada. Se ele está parado para almoçar, para jantar,
Ele, como qualquer um de nós, Tiago, dos nossos espectadores, tem direito das pessoas não saberem o que ela está almoçando. Desembargadora Ivana Davi, doutora, para a gente seguir aqui a nossa conversa, eu não posso deixar de perguntar sobre essa decisão do Congresso Nacional que derrubou o veto, o veto parcial do presidente Lula sobre a saída temporária dos presos. Eu pergunto, tecnicamente também, né? Não vamos politizar, claro, essa discussão, que é uma discussão importante. Tecnicamente, o que isso vai provocar no sistema carcerário? É uma medida bem-vinda, é uma medida que deve prejudicar o sistema carcerário? Qual a leitura que a gente pode fazer inicialmente depois dessa decisão do Congresso? Pois é, Tiago, o que se espera agora é uma certa reação do sistema prisional. Hoje mesmo eu consultei a grade do CNJ, que é a que atualiza o número de presos. Nós temos hoje no sistema prisional 344 mil presos em regime fechado e mais de 140 mil presos em regime semiaberto. Essa lei já existe uma discussão dentro do sistema de justiça até sobre a constitucionalidade dela, sabe? Ou seja, será que essa lei ela é inconstitucional? Isso, logicamente, né, o STJ e o Supremo devem dizer mais para frente. Mas existe uma outra discussão também. Essa lei se aplica a esses quase 500 mil presos? Para alguns, não. Ela só valeria para aqueles que fossem condenados após a lei entrar em vigor. Resumindo, essa discussão toda, né, ainda reside no ponto de que, eventualmente, esses presos que já estão sendo beneficiados com a saída temporária não sejam impactados. Claro que a maioria dos juízes entendem que sim, tanto que nós, principalmente aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já estamos negando qualquer tipo de benefício no que tange a saidinha. Agora, esse veto já era um veto esperado, né? A votação dessa lei foi uma votação que chamou muita atenção. Nós mesmo aqui na Jovem Pan, né, acompanhamos a votação on time e foi uma votação expressiva, muito rápida. Não tinha qualquer dúvida sobre essa lei. Agora, essa impossibilidade da saidinha para o preso visitar a família é mais um ponto, né, dentro desse caldeirão de discussão que começa na constitucionalidade ou não da lei e até quando, né, nós vamos ter que aplicar essa lei. Eu entendo que se é para vedar todas as saidinhas, né, e ficar só a saidinha para estudo, que é o que agora está valendo a partir dessa derrubada, né, não vai impactar muito, né, porque ele já não ia sair, né, para vários outros motivos, como era antes, que saía para o Dia das Mães, Dia do Pai, Dia das Crianças, era um festival de saída. Então, esse ponto que hoje foi derrubado, ele não vai sair mais para visitar os seus familiares. Para quem estuda o tema, acha que isso prejudica a recuperação. Para quem trabalha com o tema, se prejudicasse tanto, eu não teria um número de reincidência tão alto como eu tenho. Ou seja, a pena não recupera como as pessoas imaginam. Desembargadora do TJ aqui de São Paulo, Ivana Davi. Desembargadora, como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza e bom descanso. Obrigada para você também.